Vamos lá. Vamos lá, meninas. Seguinte, compartilhei minha tela com vocês aí, espero que vocês estejam vendo. A nossa aula de hoje vai ser sobre climatologia. Eu quero que vocês tenham atenção total aos tópicos que vamos falar hoje, tá? É uma matéria que se relaciona com muitas outras. Vegetação, se relaciona com hidrografia, tem uma relação muito grande com erosão, uma relação com solo, tá? Então, é uma matéria que tem desprendimentos para outras também. Então, entender climatologia é muito importante para conseguir entender vários outros aspectos importantes da geografia física. E não só da física, como da econômica também. Climatologia tem um aspecto importante quando a gente fala sobre, por exemplo, agricultura, ou sobre pecuária, sobre meio ambiente. Então, é muito importante que vocês tenham essa noção, tá? Aí, Igor, aqui, eu fiz besteira aqui. Aí, Igor, então, ué. Aí, Igor, então, é importante para tudo? É importante para muita coisa. A climatologia, ela vai ser importante para vários pontos da geografia. E aí, eu preparei para vocês, obviamente, um slide, tá? Esse slide, ele é um slide muito informativo, muito resumidinho, muito bonitinho, tá? Diria a vocês aí que ele é um dos slides que eu preparei com mais carinho, assim, com mais afinco, com mais detalhes, tá? E para começar, tem um ponto importante que todo livro tenta fazer para vocês aí, uma definição do que é clima e tempo. E aí, para poder fazer essa definição, eu fiz da seguinte maneira. Essa temática se inicia com uma diferenciação extremamente importante. Precisamos diferenciar o tempo e o clima. A diferença está, na verdade, na escala temporal que os envolve. Quando eu falo de climatologia, climatologia é o estudo do clima, ok? Clima. Quando eu falo de meteorologia, eu estou falando do estudo do tempo. Então, climatologia, estou falando do clima, e meteorologia, eu estou falando do tempo. Por quê? Porque o tempo é o estado momentâneo da atmosfera, enquanto o clima é a análise ou estudo das características climáticas de um determinado local ao longo de um intervalo de tempo de 20 anos. Então vamos lá, Igor, eu não consegui entender. O tempo é se está nublado, ensolarado, chovendo, raio, trovoada, nevando, seco e assim por diante. Quando eu falo do clima quente, do clima úmido, chuvoso ao longo do ano, com estações bem definidas, eu estou falando do clima. Eu só consigo ter o clima se eu conseguir analisar o tempo, o comportamento do tempo ao longo de um determinado tempo. Aí, no caso, em dias, meses e anos. Então, para eu entender o clima, eu preciso analisar o tempo ao longo de uma escala, ao longo de um intervalo temporal. Igor, o que isso quer dizer? Eu sempre brinco com o aluno que tempo é como eu estou e clima é como eu sou. É uma comparação para facilitar o seu entendimento. Então, eu posso entrar na sala do JLMed todos os dias muito animado, para cima, contente, entusiasmado, feliz. Mas um dia eu posso não estar daquele jeito. Aí você fala assim, nossa, o Igor tá estranho hoje. Porque o meu comum é que eu tenha um comportamento animado, para cima, sempre pensando positivo. Mas isso não quer dizer que eu possa ter variações ao longo das semanas, ao longo dos meses. Então o tempo ele vai variar. A cada dia eu tenho um tempo diferente. Quando eu consigo analisar o comportamento do tempo em 20 anos, aí eu consigo definir o que é um clima. Então, o clima ele necessita de uma análise temporal diária para eu poder definir exatamente como eu sou e não como eu estou. Eu gosto de brincar dessa maneira, por quê? Porque fica mais fácil do aluno entender. O tempo é o estado momentâneo da atmosfera, nublado, ensolarado, o tempo mudou, de manhã estava sol, de tarde choveu, eu estou falando do tempo. Agora, quando eu falo de clima, eu falo do comportamento do tempo no intervalo de 20 anos para poder caracterizar como é o clima daquela região. Então, essa primeira discussão, ela parece um pouco simples, mas ela não é. Você tem que ter enraizado isso na sua mente. Tem que ter bem claro que tempo e clima são próximos, têm relação, mas eles são diferentes. Essa primeira parte ela já é importante.
Igor, então quer dizer que o tempo é analisado pela meteorologia e o clima é analisado pela climatologia. Perfeito. O que a gente vai estudar nessa aula de hoje é a climatologia. O tempo vai ser em um outro momento, até porque ele cai muito menos do que o clima. Vamos lá. Passando aí para você, né, eu mostro quais são as razões para a mudança do tempo. Igor, por que o tempo muda? Né? O tempo muda porque as massas de ar vão entrar em ação e essas massas de ar, que são esses grandes corpos de nuvens existentes na atmosfera, vão levar as características das suas áreas de nascimento, das suas áreas de origem e vão provocar mudanças. Por exemplo, quando a gente está em uma tarde muito ensolarada, começa a bater um vento mais friozinho, um vento mais úmido. Ao longo da tarde, o tempo vai mudando, fecha, fica nublado, as nuvens ficam escuras, eu estou provocando uma mudança no tempo. O principal ponto, o principal fator que marca a mudança no tempo é a presença das massas de ar. Beleza, Igor. E o que isso é importante? É importante porque eu consigo analisar esses dados e esses dados se tornam pertinentes para atividades econômicas, como, por exemplo, a agricultura. Vai chover amanhã? Não vai chover amanhã? Se chover amanhã, vai chover quanto? A chuva vai ser concentrada na manhã, à tarde, à noite? A chuva vai ser mais espaçada? Vai ser uma chuva mais volumosa? Ela vai se concentrar em um ponto da minha plantação, da minha fazenda? A pecuária, o animal vai poder sofrer com essa chuva? Ele vai poder estar embaixo dessa chuva? Vai poder tomar essa chuva? O animal vai ter que estar dentro do celeiro? Vai ter que estar separado? Na hidrografia, o rio vai ter maior volume de água no período de chuva? O rio vai ter menos água quando tiver o período de estiagem? Nas queimadas, se eu tenho um clima muito seco, um tempo muito seco, se o tempo está muito seco numa determinada semana, eu posso aumentar as queimadas em um local? Isso interfere na agricultura, interfere na pecuária, interfere no turismo. Eu vou para a Foz do Iguaçu, mas eu quero ir para a Foz do Iguaçu no momento que as cataratas estão lotadas de água. Eu vou no período mais úmido ou eu vou no período mais seco? Eu quero ir para o Caribe, pegar um cruzeiro. Eu vou para o Caribe, pegar um cruzeiro em um período com furacão ou no período sem furacão? Eu quero produzir energia. Eu vou segurar a água no período de seca ou eu vou liberar as minhas comportas para poder liberar a água e assim gerar mais energia? Então, eu tenho uma relação muito grande entre a meteorologia, a climatologia e essas atividades econômicas. Né? A agricultura, pecuária, hidrografia, as queimadas, o turismo, a produção de energia, elas são importantes porque a climatologia e a minha meteorologia também são importantes. Então, dessa maneira, eu consigo analisar todas essas atividades, incluindo aí, no caso, o evento das queimadas, para a gente poder perceber o quanto que estudar a meteorologia e a climatologia são importantes para a gente. Aí você fala assim, Igor, brincando aí, né? Eu botei a foto da Maju Coutinho aí para a gente poder ter uma noção do que era aí a previsão do tempo. Mas quando a gente fala de previsão do tempo, a gente consegue ter acesso ao tempo que vai acontecer, né? A previsão do tempo. Aqui, no caso, eu tenho sol com nuvens. Eu tenho as temperaturas máximas e as temperaturas mínimas. A diferença entre a máxima e a mínima se chama amplitude térmica. Então, no caso aqui, eu tenho uma amplitude de 9 graus. O máximo que pode chegar é 23, o mínimo 14. No caso dessa previsão do tempo, a chance de chuva para a próxima semana ela é de 0%. Então, não vai chover. Dessa forma, eu consigo, por exemplo, programar uma viagem para uma região de praia. Eu consigo saber que eu vou ter que recorrer à estiagem em uma plantação. Eu consigo saber que meu animal vai poder ir para o pasto sem ter acesso a uma chuva um pouco mais forte. Dessa maneira, a previsão do tempo se torna algo muito importante para a gente. Eu, por exemplo, toda vez que eu vou fazer uma viagem para determinado local, eu passo a acompanhar o tempo daquele local uns 15 dias antes, para poder tentar entender o comportamento do clima. É um pouco estranho? É, mas eu sou um cara um pouco estranho. Mas eu consigo e eu gosto de acompanhar como aquele clima está se comportando, para poder entender. Olha, é uma chuva que está acontecendo de maneira espaçada? É uma chuva que está acontecendo sempre? É uma chuva que acontece de 3 em 4 dias, de 5 em 5 dias? Como é que é esse comportamento? Então, a previsão do tempo ela permite que a gente faça essa análise. E aí, obviamente,
de maneira um pouco mais teórica, de maneira um pouco mais explicativa, vamos entrar agora nos elementos climáticos. Antes de abrir para as possíveis primeiras perguntas, e eu vou ouvir vocês já, que fique claro que esses elementos, eles estão presentes em qualquer parte do nosso planeta. Em qualquer parte. No Himalaia, no Amazonas, no deserto de Gobi, no deserto da Austrália, no meio da Europa, nos Estados Unidos, em qualquer ponta do nosso planeta, todos esses elementos climáticos aí vão estar presentes. Temperatura, pressão e umidade. Por que você está falando isso, Igor? Porque esses elementos eles estão presentes em qualquer paisagem do nosso planeta, diferentemente dos fatores. Os fatores, alguns vão estar presentes e outros não, mas isso não é para agora. Só quero dizer que esses elementos eles estão presentes em qualquer parte do nosso planeta. Qualquer parte. Igor, qualquer parte? Qualquer parte. E aí eu saio aqui para vocês para poder ouvi-las. Caso a gente tenha aí uma primeira dúvida para a gente poder conversar. Vamos lá. Diga, meus amores, pode falar. Quem tinha falado comigo aí? Alguém tinha falado alguma coisa, eu ouvi uma voz. Eu ia te avisar que o João tava tentando entrar. Ah, perdão, tava lá no... Foi mal, João, eu tava tava projetado aqui, eu tava tão mergulhado que eu não consegui prestar atenção. Valeu. Tá tudo bem aí, tranquilo? Na paz? Família, tudo bem? João? Tá tudo certo, tranquilo. Isso aí, que bom. Mas alguma dúvida, galera? Alguém teve alguma dúvida nesse início de aula? Alguém conseguiu pegar e captar algum tipo de dúvida que possa tirar, alguém que quer falar alguma coisa? Posso seguir? Pode continuar. Pode Show de seguir. bola. Vamos lá. Seguindo. Para começar, a gente vai trabalhar com o primeiro elemento climático, que vai ser aí a temperatura, tá? E a temperatura, ela se define como a intensidade de calor existente na atmosfera. E aí o importante é esse ponto aqui, ó, que vai ser agora marcado por mim. O Sol não aquece o ar diretamente, tá? Os raios atravessam a camada da atmosfera e atingem a superfície do planeta. Logo após, o calor ele é irradiado. Então nós temos aqui, ó, o Sol, a radiação solar e a radiação solar emitida na forma de calor, batendo na superfície terrestre. E aí, de baixo para cima, eu tenho esse calor que vai ser, obviamente, irradiado para a atmosfera. E aí eu tenho aqui uma camada na atmosfera que vai ser responsável em reter esse calor irradiado. Então, o Sol ele não vai aquecer de maneira direta a atmosfera. Ele aquece de maneira direta a superfície. A atmosfera vai ser aquecida de maneira indireta. Então, eu tenho os raios solares batendo na superfície e esse calor, ele vai ser, esse raio solar, que depois vai se tornar calor, ele vai ser irradiado para a atmosfera e vai ficar preso nessa camada gasosa. Obviamente, quando ele ficar preso nessa camada gasosa, esse calor ele vai ficar retido. E aí, dessa maneira, eu vou ter a temperatura aumentando na atmosfera. Essa imagem aqui do lado me mostra o quê? Que em locais com menor altitude, eu vou ter maiores temperaturas. Em locais com maior altitude, eu vou ter menores temperaturas. Isso vai acontecer exatamente por quê? Porque o calor, a temperatura, ela vai ser maior quanto mais próximo eu estiver da superfície e ela vai diminuindo quanto maior for a minha altitude. Lembra que a temperatura ela vai aumentar de baixo para cima justamente por causa do calor irradiado, uma vez que ele vem da superfície para a atmosfera. Então, falando de elemento climático, o primeiro é a temperatura, que se define enquanto a intensidade de calor existente na atmosfera. Se eu tenho mais calor, a temperatura é maior. Se eu tenho menos calor, a temperatura vai ser menor. O segundo fator que a gente vai estudar o segundo elemento que a gente vai estudar é o elemento umidade. Já que a temperatura é a quantidade de calor existente na atmosfera, a umidade é a quantidade de vapor d'água existente na atmosfera. Tá? E essa umidade está relacionada ao processo de evaporação dos corpos hídricos e evaporação das plantas, evapotranspiração das plantas. Então, se eu tenho
uma bacia, um mar, um lago, uma lagoa, uma represa, eu vou ter esses corpos hídricos relacionados à evaporação e à consequente presença de umidade na atmosfera. Se eu tenho uma floresta ou se eu não tenho uma floresta, eu vou estar relacionado à evapotranspiração. Aí, Igor, eu tenho a floresta amazônica, é um corpo denso, é um corpo com muita vegetação, mata fechada, plantas muito próximas. Se eu tenho essa configuração, eu tenho muita evapotranspiração. Logo, eu tenho uma atmosfera muito úmida. Se eu tenho uma região desértica, ao mesmo tempo, eu tenho pouca evapotranspiração. Consequentemente, eu tenho uma região mais seca, uma atmosfera mais seca. Então, quando eu falo de umidade, eu estou ligando isso a corpos hídricos, a hidrografia, ou eu estou ligando isso à vegetação. Então, lá no começo da aula, eu deixei bem claro que a climatologia tem uma relação com outros campos da geografia. Um dos campos mais importantes é a hidrografia e a vegetação. Então, a vegetação e a hidrografia têm relação direta na umidade da atmosfera. E aí, obviamente, a umidade tem relação total com muitas coisas. Como, por exemplo, o índice de chuvas, se eu vou ter alagamento, deslizamento de terra, se eu vou ter água suficiente para a agricultura, água suficiente para a pecuária. Então, nós precisamos estar atentos a esses pontos. Temperatura e umidade são pontos importantes e elas se relacionam. Quando a temperatura é maior, eu tenho mais evaporação e mais evapotranspiração. Quando a temperatura é menor, ao mesmo tempo, o que eu vou ter? Menos evaporação e menos evapotranspiração. Então, o que é importante? É a gente entender tudo como um sistema, como uma relação. A gente não pode entender as coisas de maneira estanque. Temperatura, umidade, não vai dar para ser assim. A gente vai ter que relacionar isso o tempo todo. Voltando para o slide. O que a gente tem aqui? A gente tem também, por último, a pressão, que é um ponto muito importante, tá? Aqui está a página 174, que era uma apostila que eu trabalhava, mas não precisa considerar isso aqui para nada. Igor, o que isso aqui é importante? Presta atenção. A pressão atmosférica, ela é caracterizada, ela é definida como o peso de uma coluna de ar exercida sobre a superfície. E para essa imagem aqui que eu destaco para vocês, eu tenho duas cidades. Eu tenho São Paulo, a 750 metros de altitude, e eu tenho Santos, que está presente no nível do mar, tá? E aí eu quero que você perceba o tamanho da coluna de ar presente sobre a cidade de São Paulo. Essa coluna, ela é menor. Consequentemente, eu tenho menos pressão atmosférica. Já em Santos, eu tenho uma coluna de ar muito maior, aumentando a pressão atmosférica sobre esse ponto destacado. E aí do lado aqui eu tenho um desenho que é muito explicativo, que ele mostra o quê? Em elevadas altitudes, a força da gravidade na atmosfera é menos intensa e as moléculas de ar ficam distantes uma das outras. Portanto, quanto mais o alpinista à direita subir, menor a pressão atmosférica sobre ele e mais rarefeito é o ar. Então, essa região aqui, ela tem menos concentração de moléculas de oxigênio e, consequentemente, essa região aqui vai ter menor pressão atmosférica, somado a esse fator do tamanho da coluna de ar presente na cabeça desse alpinista aqui. Ao mesmo tempo, esse outro alpinista que está mais próximo da superfície, né, ele vai ter aqui, consequentemente, o quê? Os gases da atmosfera se deformam com a força da gravidade e se concentram conforme indica o desenho. Então, eu tenho maior concentração de gases aqui, eu tenho aqui a atmosfera mais densa e, consequentemente, eu tenho mais pressão atmosférica. E aqui está escrito, quanto mais próximo do nível do mar e do centro da Terra, maior a pressão atmosférica. Então, eu também tenho o elemento pressão. E esse elemento pressão, ele tem uma relação direta com a temperatura. A física explica isso para a gente de maneira adequada. Esses são os elementos presentes no clima do nosso planeta. Como eu falei para vocês anteriormente, independentemente do local que nós estamos trabalhando, nós temos temperatura, pressão e umidade. Igor, eu tenho temperatura, pressão e umidade na Rússia? Tem. Temperatura, pressão e umidade na Austrália? Tem. Temperatura, pressão e umidade no Brasil? Em qualquer lugar do nosso planeta eu tenho temperatura, pressão e umidade. Qualquer lugar do nosso planeta. Litosfera, biosfera, atmosfera, eu tenho pressão, temperatura e umidade. Igor, não existe? Não existe. Qualquer lugar eu tenho temperatura, pressão e umidade. Igor, mas no deserto não tem umidade.
Mesmo que não tenha umidade, eu tenho o elemento climático com umidade presente naquele ponto, para dizer que eu não tenho umidade. Então, toda a atenção do mundo. Esses são os elementos climáticos. Se o cara colocar na prova elementos climáticos, só existem 3. Não tem por onde correr. Por favor, faz uma bola, marca texto, bota um beijinho, asterisco, o que você quiser. Mas, por favor, lembre que são apenas 3 elementos climáticos. E aí, nós partimos para os fatores. E agora sim, fica um pouco mais bonitinho para você. Por quê? Os fatores, eles são aí 9, tá? Esses fatores não estão presentes em todos os lugares. E eu quero que vocês tenham atenção a isso. Em alguns lugares, aparecem alguns fatores. E aí, para facilitar um pouquinho o entendimento de vocês, eu vou voltar aqui para que você possa me ver. E eu vou pedir o seguinte. Eu vou explicar cada um dos 9 fatores. No final de cada fator, eu vou vir aqui e vou olhar para vocês. E vou perguntar, galera, tá tudo bem? E vocês vão me falar, Igor, tá tudo tranquilo. Igor, não está. Eu tenho que passar fator por fator com vocês. Eu não vou poder deixar um passar. Eu vou ter que saber de todos. E essa aula é aquela aula para você se surpreender. Por quê? Porque a chance de você aprender 100% do conteúdo, ela é muito grande. Talvez seja a maior. É tópico por tópico, é fator por fator. E aí fica uma coisa bem importante. Para cada fator desse tem um vídeo do Ensino Mais O2. Então eu preciso que você assista, ok? A Tainá sabe. Eu adoro explicar massa de ar. Mas a massa de ar eu só consigo explicar da maneira que eu gosto quando eu de fato estou presente no quadro. Se não for assim, não adianta. Então vamos com calma e tranquilidade. Tópico por tópico. Ponto por ponto. Eu não tenho pressa, ok? Vamos lá. Seguinte. O primeiro tópico é o tópico latitude. Igor, o que é a latitude? Latitude é a distância em graus de um ponto até a linha do Equador. Dessa forma, podemos relacionar esse fator com o clima. Por ser esférica, a superfície terrestre é iluminada pelos raios solares atingindo a Terra com diferentes inclinações. Nas regiões mais próximas à linha do Equador, os raios solares incidem com menor inclinação. Se a inclinação é menor, aumenta a intensidade e interfere no clima, deixando a região mais quente. Por outro lado, em regiões polares com maiores altitudes, a inclinação dos raios solares é maior e, como consequência, temos uma menor intensidade dos raios solares, deixando o clima com menores temperaturas. A influência da latitude... Peraí que eu acho que alguém entrou aqui. Sim, vamos lá. Olá, Isa, vamos lá. Por outro lado, em regiões polares, a inclinação dos raios solares é maior e, como consequência, temos uma menor intensidade dos raios solares, deixando o clima com menores temperaturas. A influência da latitude é responsável também pela formação de zonas térmicas ou zonas climáticas, que dividem nosso planeta em zona tropical, zona temperada e zona polar. Para começar, eu quero que você tenha noção do que eu vou explicar agora. Acompanha comigo no mouse aqui, ó, aqui no cantinho, tá? Eu tenho a linha do Equador e eu tenho a latitude. O que é a latitude? A latitude é a distância em graus entre um ponto e a linha do Equador. Entre um ponto e a linha do Equador. Quanto mais distante do Equador, maior a latitude. Olha aqui os números aqui, ó. 0, 23 e 66. 0, 23 e 66. Para norte ou para sul. Quanto mais distante do Equador, maior vai ser a inclinação do meu raio solar. Olha aqui em cima essa imagem. Quanto mais próximo do Equador, menor vai ser a inclinação. Eu vou ter o Sol batendo de maneira perpendicular com a Terra. Logo, quanto mais próximo eu estou do Equador, maior vai ser a minha temperatura. Quanto mais afastado eu estou do Equador, menor vai ser a minha temperatura. Então, você precisa escrever no seu caderno o seguinte: quanto maior for a latitude, menor a temperatura. Quanto menor for a latitude, maior vai ser a temperatura. Essa regrinha é importante por quê? Porque sabendo essa regra, você mata a explicação de latitude. Então, se eu tiver que resumir para você, a latitude é resumida em 2 frases. Quanto maior a latitude, menor a temperatura.
E quanto menor a latitude, maior a temperatura. E acaba aí. A explicação de latitude ela se dá por isso. Pela Terra ser esférica, a forma como o raio solar bate no nosso planeta, ela é extremamente importante. Ela vai definir climas mais quentes e climas menos quentes. Em climas mais quentes e climas frios. E a Terra, dessa maneira, pode ser dividida em 3 zonas. A zona polar, a zona temperada e a zona tropical. Aí, Igor, eu estou vendo 5 zonas. Essas 5 zonas são subdivisões de zonas clássicas, de zonas mais conhecidas como a zona tropical, a temperada e a polar. Aí, Igor, mas tem zona temperada do norte e zona temperada do sul. É muito fácil você entender isso. Ah, mas tem zona polar do norte e zona polar do sul. Sim, tem o polo norte, ao norte, e tem o polo sul, que fica ao sul. Se você não confundir norte e sul, você não vai errar nunca zona temperada do norte e zona temperada do sul. É muito tranquilo da gente pegar isso. Vou voltar para a imagem. E eu preciso que você me responda. Latitude está ok, turma? Vocês conseguiram pegar latitude? Tranquilo? Deu para entender esse ponto? Eu só vou passar quando eu perceber que vocês conseguiram entender latitude. Isso já é um ponto importante. Latitude é algo que confunde o aluno. Por favor. Ah, Igor, eu tenho uma pergunta. Dá para a gente relacionar longitude com clima? Não. A relação da longitude é muito maior com o fuso horário. Não se preocupe, não relacione longitude com clima. A latitude que tem relação com o clima. Posso passar adiante? Tainá, Sara, Milena, João, Isa, Inara. Posso passar adiante? Posso dar o passo adiante? É importante que vocês me falem, Igor, latitude foi, tá tranquilo. Pode ser, galera? Posso continuar? Pode. Beleza. Segundo ponto. Vamos lá. Isso tem a ver com solstício e equinócio ou outra coisa? Então, solstício e equinócio, eles têm relação com o movimento de translação. Ah, tá. Achei que era com isso aí. Ah, aí que tá. Tem uma relação indireta, mas a relação direta é com translação. Tá? Por quê? O solstício e o equinócio, ele vai ser importante porque ele vai ter a insolação, por exemplo, igual no equinócio, quando eu tiver o Sol atingindo o ponto, por exemplo, do Trópico de Capricórnio, ou do Trópico de Câncer, ou na linha do Equador. Mas para essa definição de solstício e equinócio, o movimento de translação ele é muito mais importante. Então, na nossa aula sobre isso, você vai ter um ponto-chave, um ponto definido a respeito desse ponto, que não tem uma relação com latitude direta, mas sim indireta. Deixa eu fechar aqui. Eu acho que o vídeo está dando uma travadinha aqui, peraí. Fechar aqui outras coisas. E o Igor, Oi. você não precisa ficar abrindo e fechando o PowerPoint não, porque a gente consegue te ver na tela aqui do lado. A gente consegue ver você e o slide ao mesmo tempo. Não, aqui que você está dizendo? Aqui? Quando você abre o slide, a gente consegue ver você e o slide ao mesmo tempo. Então, agora, como tá, né? Esse slide. Sim, a gente consegue ver você. Não, sim, é porque assim, às vezes eu gosto de ficar maior aqui na tela para dar mais atenção, para dar um pouco mais de ênfase. Não é pela questão de ficar indo e voltando, não. Porque, assim, às vezes eu gosto de estar aqui olhando, até para me olhar também, para poder saber como tá saindo, como é que tá. Mas, assim, é importante também falar isso porque era uma coisa que eu não sabia. Agora você tá me vendo, né? Sim. Beleza, vamos lá. Segundo fator. Segundo fator, ele já foi trabalhado agora, anteriormente com vocês, tá? É um fator que tem relação total com a questão da temperatura e com a questão da pressão atmosférica, que é o fator altitude, né? Vamos lá. A altitude, o que é a altitude? É a distância vertical entre um ponto e a superfície do planeta. Então, no caso aí, a superfície do planeta é o nível do mar, que é o nosso padrão aí, o nosso ponto para poder medir, o nosso referencial. Quanto maior a altitude, menor será a temperatura. Por outro lado, quanto menor for a altitude, maior será a temperatura. Acabamos de falar sobre isso. Isso porque, quanto maior for a altitude, menor a pressão atmosférica, o que torna o ar mais rarefeito, ou seja, a menor concentração de gases, umidade e materiais particulados. Com menor densidade de gases e partículas de vapor d'água e poeira, diminui a retenção de calor na atmosfera em camadas mais elevadas da diminui a retenção de calor nas camadas mais elevadas da atmosfera e, em consequência, a temperatura é menor. Então, somada à irradiação, eu também tenho o quê? Menor concentração de gases, umidade e materiais particulados, que vão ter menor capacidade de retenção desse calor. Consequentemente, se eu tenho menos capacidade de reter calor, a minha temperatura tende a ser muito menor, tá? E aí eu quero que vocês tenham atenção a essas duas imagens. Na primeira imagem eu tenho Santos,
São Paulo e Campos do Jordão. Para quem já foi a Campos do Jordão, lá o clima é bem mais friozinho. Quando é inverno, as médias de temperatura caem bastante, né? E aí o que a gente tem, por exemplo, ó, Santos, no nível do mar, 2 metros de altitude. São Paulo, 800 metros de altitude. Campos do Jordão, quase o dobro, né? Mais que o dobro, 1.740. E aí você percebe o quanto que a temperatura vai caindo consideravelmente quanto maior é a altitude. Então a gente tem aqui um referencial importante. E aqui embaixo eu tenho um exemplo importante, ó. Santos, São Paulo, Brasília, Quito e La Paz. Tudo bem que os valores aqui estão completamente discrepantes, com temperaturas de 100 graus, mas é para mostrar para você que a temperatura vai caindo quanto maior a nossa altitude. Ah, Igor, e aí eu consigo justificar isso? Consegue. Várias vezes, meus amores, várias vezes acontece do cara colocar uma questão assim. Ele bota, por exemplo, cidade com a mesma latitude. Então ele coloca, sei lá, a Flórida, e aí ele faz uma comparação da Flórida com, por exemplo, um país da Europa, do Mediterrâneo, e aí ele, de repente, coloca com um ponto que está na mesma latitude, porém num ponto muito mais alto. E ele pede para justificar o porquê daquela região ter uma temperatura maior. E aí, no caso, o fator que vai ser levado em consideração vai ser, obviamente, o fator altitude. Porque o cara pode estar na mesma latitude, na mesma linha latitudinal, mas se ele tiver numa altitude maior, o que vai justificar a queda de temperatura vai ser um outro fator, que no caso vai ser a altitude. Então, toda a atenção do mundo a isso. Porque algumas vezes eu posso ter um empate em determinado ponto, como, por exemplo, a mesma latitude, mas aí a questão da altitude pode ser o diferencial. Também pode acontecer de eu ter pontos com a mesma altitude, porém em áreas diferentes, em latitudes diferentes. Então, para cada ponto é uma análise diferente. Para cada situação é uma análise diferente. Não dá para a gente ter a mesma análise do mesmo ponto. Isso não vai acontecer. Para cada ponto, uma análise, e para cada ponto, um fator que vai influenciar mais ou vai influenciar menos. A altitude, galera, tudo bem, tudo tranquilo, posso passar adiante de boa, sem nenhum problema? Vamos lá. Tudo bem. Beleza, show de bola. Terceiro, em homenagem a Tainá, que provavelmente lembrou de mim no Enem ano passado, quando viu albedo escrito numa opção da prova, né? E aí, no caso, eu coloco para você aqui a explicação do fator climático albedo. Igor, o que é isso? Albedo é a taxa de reflexão da superfície terrestre. Quanto menor for o albedo, que é uma superfície mais escura, maior a absorção de raios solares, maior o aquecimento e maior a irradiação. Quanto maior o albedo, que são as superfícies mais claras, eu tenho menor absorção de raios solares, menor aquecimento e menor irradiação de calor. Para poder entender, eu coloquei essa figurinha que, para mim, ela mata essa explicação. E eu quero que vocês tenham atenção principalmente a um campo nevado e ao asfalto. Repara que no campo nevado, eu tenho uma superfície muito mais clara. Se a minha superfície é mais clara, eu vou ter menos absorção de raios solares. Logo, eu tenho menos aquecimento e, obviamente, menos irradiação de calor. Se eu tenho uma superfície como, por exemplo, o asfalto, que é uma superfície mais escura, eu tenho maior absorção de raios solares, consequentemente, maior aquecimento e, obviamente, maior irradiação de calor. Dessa forma, eu tenho a tendência de ter um clima, uma região aqui, né? Clima não, né? De ter uma região aqui, uma área com um clima mais quente do que uma região como um campo nevado, onde eu vou ter muita reflexão, onde eu vou ter pouca absorção e, consequentemente, eu tenho pouca irradiação. Eu tenho aqui, no caso, pouca irradiação. Então, cuidado. Superfícies mais claras, tá? Repetindo, superfícies mais claras, eu vou ter menos absorção de raios solares. Logo, eu tenho menos aquecimento, logo, eu tenho menos irradiação. Então, a minha atmosfera aqui tende a ser bem mais fria ou menos quente. No caso do asfalto aqui, eu tenho muita irradiação. E dessa maneira, a tendência aqui é de uma atmosfera com maiores temperaturas. E aí, fazendo uma brincadeira aqui, né? Eu coloquei o calçadão de Copacabana
que se você está num dia de verão caminhando, eu espero que você esteja caminhando sempre pela parte mais clara. A tendência é que aqui esteja menos quente do que com certeza vai estar essa parte, essa faixa do calçadão, que é uma faixa mais escura, que vai absorver mais calor. E aí eu te convido a um exemplo, né? A uma prática, que é quando você está durante o verão, né? E vai atravessar a rua da praia, né? Tu vai do calçadão para buscar o teu carro. Se você for, obviamente, sem um calçado adequado, um chinelinho, a temperatura do asfalto vai estar bem alta. E aí você corre bem rapidinho até chegar onde? Até chegar ou numa área gramada, né? Ou em uma área mais clara, que geralmente é a calçada do lado oposto. E aí você coloca teu pezinho lá e fica um pouco mais aliviado, porque a temperatura no asfalto é extremamente elevada. E aí, para albedo, eu preciso ouvir de vocês. Tranquilo, galera? Deu para entender albedo? Albedo sempre suscita algum tipo de dúvida, tá? E a Tainá sabe disso, tá comigo um pouco mais de tempo, né? Infelizmente, esperava que ela não tivesse, mas vai acabar, Tainá, isso vai acabar, eu prometo, tá? A Tainá sabe, eu sempre bato na tecla do albedo, que é um ponto importante da gente estudar. Ano passado a gente foi agraciado com uma questão que o gabarito era albedo, que falava exatamente sobre a questão da reflexão, a questão da taxa de reflexão de uma superfície. E eu preciso que você tenha noção disso, porque o albedo ele tem relação total, por exemplo, com um fenômeno conhecido como ilha de calor. A ilha de calor é aquele fenômeno que ele vai ser explicado um pouco mais na frente, mas ele apresenta para você uma característica de ambientes urbanos que apresentam temperaturas maiores do que as áreas vizinhas. Então, é mais calor na área urbana, por quê? Porque eu tenho prédios que são feitos de cimento e absorvem muito calor, irradiam calor. Eu tenho o asfalto, que é escuro, que absorve calor e irradia calor, aumentando a temperatura. Então, eu preciso ter o albedo sendo compreendido por vocês para eu conseguir analisar de maneira clara outros fenômenos e outras situações que também acontecem. A região polar, ela é mais fria também porque a neve é clara, e sendo clara, reflete mais, absorve menos e vai irradiar muito menos calor. Perguntas, dúvidas, conversem comigo, é o nosso terceiro fator. Faltam 6, ok? Eu preciso que vocês falem comigo. Quem precisar falar comigo. Dúvidas, Inara, Isa, João, Milena, Sara, Tainá. Tainá lembrou de mim ano passado, não lembrou na prova do Enem? Aquela questãozinha linda que falava sobre albedo. Lembrei. Acertou? Acertei. Ah, que alívio. E aí? Inara, Isa, João, Milena, Sara, alguma dúvida com relação ao albedo? Alguém nunca tinha ouvido falar de albedo e ouviu agora pela primeira vez? Ninguém nunca tinha tido acesso a essa informação e teve agora? Vamos lá, alguém? Eu ouvi já, só que eu confundi radiação com absorção. Tu pode repetir? Vamos lá, absorção. Então, no caso, se a superfície ela é mais escura, ela vai absorver esse calor. Se esse calor for absorvido, ele vai ser irradiado. A irradiação, ela vai irradiar menos, porque ele absorveu mais, então tá contido, então eu vou irradiar menos. Entendeu o que eu falei? Entendi, mas você conseguiu entender o que eu falei, não? Não. Não? Vamos lá. Se esse calor é refletido, ele não é absorvido. Se ele é refletido, ele vai se dispersar pela atmosfera. Mas se ele é absorvido, ele vai lentamente ser irradiado. Tá. Não, tá não. Tá, tu me quebra. Esse tá teu não dá. Vamos lá, olha só. Uma superfície escura, ela vai absorver o calor. Absorveu, beleza? Quando ela absorve, ela vai lentamente irradiando esse calor. Ok? Uhum. Se ele é refletido, ele bate rapidamente e vai se dispersar na atmosfera. E aí não vai ser nem dado como irradiação, ele vai ser refletido. Se a superfície não absorveu, ela não pode irradiar. Ah, tá. Tem que absorver primeiro. Exato. Por exemplo, quando você está... às vezes a gente está no trânsito, né? E aí está muito calor. E aí você olha em cima do automóvel, aquele tremelique que dá, né? Aquela irradiação ali, aquilo ali é a irradiação. E as pessoas falam assim, eu vou comprar um carro preto para não ficar tão quente. Faz toda a diferença. Só que a gente tem que lembrar que a cor de fora, por vezes, ela não interfere tanto. Por quê? Porque dentro do carro, às vezes, o banco de couro é preto, o painel é preto, isso tudo absorve calor. E aí, no caso, essa absorção, ela vai gerar uma irradiação. Se tem uma irradiação, o raio solar, ele passa pelo vidro, aquece o painel, e a irradiação fica, no caso, liberando o calor,
mas esse calor não vai conseguir passar pelo vidro. Por isso que o carro fica uma estufa quando a gente para ele no estacionamento aberto. Porque o raio solar passa, mas a irradiação vai promover aí uma retenção desse calor que vai ficar preso dentro do carro. Então a gente tem que ter noção de que a irradiação ela vai ter relação total com a questão da absorção dessa superfície. Se ela for clara, vai refletir. E refletindo, obviamente, eu tenho menos irradiação. Deu para entender isso? Entendi. Mesmo? Tainá, tranquilo? É. Sim, de boa. Mileninha, tranquilo? João, Isa, Inara. Vamos lá, é o próximo, hein? Sim. Beleza, vamos lá. Tudo bem. Show. Próximo. Massa de ar. Tainá sabe que eu tenho uma certa tara por esse assunto. E eu vou tentar, tá? Eu não sei se eu vou conseguir. Eu vou tentar repetir o que eu faço em sala de aula, tá? Espero conseguir com vocês. Eu quero que vocês façam o seguinte. Eu quero que vocês peguem aí o pedaço de papel que vocês estejam anotando o conteúdo e vocês vão fazer para mim um triângulo, tá? Um triângulo assim, ó. O triângulo vai ficar dessa maneira. Dessa maneira aqui, tá? Um triângulo qualquer, tá? E aí, esse triângulo aqui, ele é o Brasil. Essa explicação é uma explicação para tornar um pouco mais fácil você não ter que decorar nada, tá? O que você vai fazer? Você vai colocar 5 letras M. 5 letras M nessa figura. Sendo que aqui do lado, para ter referência para você aí, é o Oceano Atlântico. Faz esse desenho aí, por favor, no seu caderno. Então, aqui no caso, é o Oceano Atlântico, né? Aqui no caso seria o sudeste do Brasil. E aqui seria a região norte, tá? Então, eu coloquei um M. Faz isso aí, por favor. Eu prometo para você que você vai lembrar de mim quando você fizer isso. É para você aprender isso uma vez só na sua vida. E você nunca mais ter que se preocupar com isso. Então, você vai fazer uma letra M aqui, perto de onde seria o Amazonas. Vai fazer uma outra letra M no Oceano Atlântico, bem do lado do Nordeste brasileiro aqui. Vai fazer uma letra M, mais ou menos onde fica o centro-oeste do Brasil. E vai fazer uma outra letra M, um pouquinho aqui do lado do estado de São Paulo, perto do Rio de Janeiro. E uma outra letra M lá embaixo do Rio Grande do Sul, embaixo da América do Sul, lá embaixo. Tá? E aí eu quero que você saiba o seguinte. Toda massa de ar, ela é composta por 3 letras. Então eu tenho uma letra M e 2 pontos de interrogação. Toda massa de ar, ela tem uma sigla. Então é M, pam, pam. M, pam, pam. M, pam, pam. Sempre assim. Quando você tem essas massas de ar que estão mais ao norte do Brasil, essas massas estão perto de uma linha. Que linha é essa? Responde para mim. Abre o áudio, menos a Tainá. Abre o áudio e me responde. Que linha é essa que passa próximo da região norte do país? Quem responde para mim? Sara, Milena, João, Isa e Nara. Que linha é essa que passa bem próxima do norte do país? Tainá, me ajuda? Eu só sei que é equatorial tropical, mas... Calma. É um passo adiante. Essa parte não é fácil. Que linha é essa, Sara, que passa a norte do país? Cara, eu sou péssima com esse negócio de linha, de trópico. Só tem uma linha. Ai, não sei. Só tem uma linha. É do zero. Só tem uma linha. Vamos lá. Eu tenho Trópico de Capricórnio, Trópico de Câncer, Círculo Polar Ártico, Círculo Polar Antártico e eu tenho uma linha. Isa, vai, mata. Vai, Isa. Eu não tenho certeza. Não tem problema, erra. Do Equador? Linda. Gente, olha só, presta atenção. Eu falei Equador, Não, mas você falou equatorial. Não, Eu não falei. Isso, a Sara falou equatorial e a Isa falou Equador. É isso. Por que eu estou pedindo para você fazer isso? Porque aqui em cima, do lado das 2 letras M, você vai colocar a letra E de equatorial. Por quê? Porque elas são 2 massas que nascem em regiões equatoriais. Beleza, Igor, já coloquei ME e ME. O que eu vou colocar aqui embaixo? Essas 2 massas estão próximas do trópico. Trópico de Capricórnio.
que eu vou colocar? Eu vou colocar a letra T do lado do M. Olha aqui como é que tá ficando, ó. M é 2 massas equatoriais e 2 massas tropicais. Essa última massa aqui, ela está próxima do polo. Se ela está próxima do polo, eu vou colocar a letra P. P de polo. Está invertido, né? E aí, qual é o ponto importante? Atenção agora. Essas duas massas estão em cima do continente. Elas se formam em cima do continente. Se elas se formam em cima do continente, o continente começa com a letra C. Então, eu vou colocar o quê? Massa equatorial continental. Embaixo, massa tropical continental. Essas 3 massas aqui que estão no oceano, olha o nome, já diz, ó, elas estão no oceano. Se elas estão no oceano, elas são massas oceânicas. Mas existem vários oceanos no nosso planeta. O que a gente faz? A gente dá nome a esse oceano, que é o Oceano Atlântico. Então, essas massas que estão no oceano, elas vão levar a letra A, de Atlântico. Então, eu tenho 5 massas dentro do nosso país. Massa equatorial continental, massa equatorial atlântica, massa tropical continental, massa tropical atlântica e, por último, massa polar atlântica. Se eu tivesse em sala de aula, eu ia fazer isso tudo no quadro e depois eu iria apagar. E você ia ter que fazer isso em sala de aula. Então, a explicação é muito simples. Se eu for na parte da decoreba, você não vai entender. Eu preciso que você consiga fazer esse mapa no seu caderno. E quando você faz um mapa no seu caderno, eu só explico isso uma vez. A Tainá é prova disso. Eu só explico isso uma vez, porque é o que você precisa, apenas uma vez. Que você saiba que as massas que estão a norte são massas equatoriais. As massas que estão próximas do trópico são massas tropicais. E as massas que estão próximas do polo são massas polares. Se a massa está em cima do continente, dentro do território nacional, elas são massas continentais. Se elas são massas presentes no oceano, elas são massas oceânicas e esse oceano é o Oceano Atlântico. Então, meus amores, não adianta. A explicação ela começa por aí. Na minha videoaula, tá lá no Ensino Mais 2, você tem acesso, tem um login, você tem senha para isso. Tem essa aula explicadinha para você. Se você não entendeu o que eu falei aqui, o Igor, olha o que o Igor tá fazendo, cara. Escrevendo no papel, mostrando na webcam, que loucura, na webcam, mostrando na câmera, que loucura, por que ele tá fazendo isso? Não tô entendendo nada. Se você não tá entendendo dessa maneira, eu preciso que você não entenda. Eu não posso ter você entendendo através do que eu vou falar para você agora. Eu preciso ter você olhando lá, na aula, para você poder perceber como eu explico essa matéria. E aí, olhando para cá, vem a explicação. Antes de eu explicar de fato o que são as massas de ar, olha para essa imagem aqui, ó. MEC, aqui, ó, EC, MEA, MEA, MTC, MTA. E aqui, no caso, ainda tem a MPA. Então, o desenho que eu fiz com vocês, ele está presente aqui nesse mapinha. Os nomes que eu apresentei, eles estão aqui, ó, nessa coluna. As características de cada massa estão presentes nessa coluna. O local onde elas atuam, presente nessa coluna. Essa tabelinha aqui, ela é linda, mas eu não queria que você decorasse. Eu sinto falta do quadro para poder explicar isso para vocês. E aí eu preciso que você recorra à videoaula que eu fiz, que está gravada, ok? Eu só não entro para vocês aqui porque não dá, mas eu preciso que vocês, por favor, entrem na videoaula e assistam. Bota um asterisco. Assistir videoaula do Igor sobre massas de ar. Eu não sei se alguém já teve a oportunidade de assistir essa aula, mas, por favor, assista, tá? Ela é importante. E aí, vamos lá. Massas de ar são grandes porções da atmosfera que possuem características comuns de temperatura, umidade e pressão e podem se estender por milhares de quilômetros. Elas se formam quando o ar permanece estável por um tempo sobre uma superfície homogênea, que pode ser uma floresta, pode ser um deserto, pode ser um oceano, e se deslocam por diferenças de pressão. Por onde elas passam, elas deixam um pouco da característica climática das suas áreas de origem. Por exemplo, essa massa aqui, ó, que é a MEC,
essa massa aqui, que é a MEC, a massa equatorial continental, ela é quente e úmida. Por quê? Ela se forma em cima da floresta amazônica. Quando ela se expande, ela deixa os ambientes mais quentes e úmidos. Essa aqui, por exemplo, é a MPA, essa azulzinha aqui, ó. A MPA, ela se forma em áreas polares. Portanto, durante o inverno, as massas mais quentes ficam menores e a MPA consegue invadir o território nacional. Quando ela invade o território nacional, ela leva consigo as suas características, deixando o clima mais quente e levemente mais seco nas regiões por onde passa. Então, por favor, galera, eu necessito do fundo do coração que você tenha acesso a essa minha videoaula. Eu preciso que você pegue esse conteúdo para que você tenha a noção exata do que eu estou falando. E lá, a explicação está muito mais fragmentada. Eu não sei se alguém já teve a oportunidade de assistir essa aula que eu fiz, tá? Mas quem não assistiu ainda, por favor, assista. É um pedido que eu faço. É a única aula que eu quero que vocês tenham atenção lá no site do Ensino Mais o 2. Por quê? Porque lá tem quadro, lá tem a minha explicação, lá tem um passo a passo, lá tem tudo direitinho para você. Minha perguntinha aqui rápida. Alguém já acessou essa aula lá no Ensino Mais o 2? Alguém já viu essa aula? Alguém? Não? Inara, bota por favor um asterisco aí. Você precisa assistir essa aula dentro do site do Ensino Mais o 2. Se alguém não tiver login e senha, fala comigo, eu forneço para você o login e a senha. Ah, perdi. Eu consigo para você, não tem nenhum problema. Agora, eu preciso que você assista essa aula. Eu não. Beleza? Igor, voltando para o slide, o que você tem mais para me dizer aí? Aqui tem as características, né? A sigla de cada massa, né? MTA, MTC, MEC, MEA e MPA. A nomenclatura de cada massa. A característica de cada massa, tá? E se você reparar, todas aquelas que começam com A são úmidas, tá? E todas aquelas que começam com C, elas são secas, com exceção da MEC. Por que a MEC é uma exceção? Coloca isso no seu caderno. A MEC é uma exceção que, mesmo ela sendo continental, ela vai ser uma massa úmida, porque ela se forma em cima da floresta amazônica. E aqui eu tenho muita evaporação dos corpos hídricos, dos rios, que são muito grandes, caudalosos e volumosos, e eu tenho também a evapotranspiração da floresta amazônica. Então ela vai ser uma exceção, tá? É a única massa que é continental, mas ela também é úmida, ok? E aqui no caso eu tenho os principais locais de atuação. E esses locais de atuação, eles estão completamente ligados ao que eu expliquei para vocês no desenho que eu fiz, tá? Que fique claro o seguinte: as massas de ar, elas têm comportamentos diferentes dependendo da época do ano, tá? Se for uma época do ano mais quente, eu vou ter as massas quentes ganhando volume. Se for durante o inverno, a massa fria, que é a MPA, ela ganha força. E aí, repara o seguinte, faz para mim esse triângulo aqui e eu quero que você quero que você anote 2 pontos importantes. Essa setinha que vem pelo litoral aqui, ó, essa setinha azul que vem pelo litoral, vou aumentar para você de novo aqui, tá? Para você poder ver. Essa setinha que vem pelo litoral, ela vai causar um fenômeno conhecido como frente fria. Porque essa frente fria ela vai acontecer quando a MPA se chocar com a MTA. Então faz um desenho do Brasil aí, bem genérico, e essa setinha que vem pelo litoral aqui, ela é chamada de MPA. Essa massa, ela causa um fenômeno conhecido como frente fria, que nós estamos acostumados aqui no Sudeste a perceber. Uma queda bruta de temperatura com chuvas, tá? Essa outra setinha aqui que vem para o norte do país, ela se chama MPA e ela causa um fenômeno conhecido como... Vou ouvir, peraí, só um minutinho. Ela causa um fenômeno conhecido como friagem. Por quê? Porque a massa polar, ela vai conseguir alcançar a região norte do país e vai causar uma queda de temperatura considerável nessa região. Então, o fenômeno para essa setinha do litoral se chama frente fria e o fenômeno que vem para o interior se chama friagem. Beleza? Vou ouvir vocês agora, só um minutinho, deixa eu só acertar aqui para vocês poderem ver tudo com mais tranquilidade, carinho e amor. Vamos lá. Quem me pergunta aí?
Você pode repetir quais são as massas de ar que se chocam na frente fria? Sim, bota aí. MTA e MPA. Você consegue fazer aquele mapinha que eu fiz na folhinha? Você consegue visualizar? Consegue marcar direitinho? Botar onde são as massas, o nome de cada uma? Uhum. Beleza? E a friagem é MPA com MSC? Então, na verdade, a friagem ela não vai ser causada por um choque, e sim por um deslocamento. A MPA ela vai deslocar a MTC e ela vai deslocar a MSC, a MEC. A MPA ela joga a MTC para fora do país e quando ela sobe, ela chega na região amazônica e ela desloca a MSC mais para cima e ela se ocupa naquela região. Então, no caso, no litoral, eu tenho um choque de massas de ar causando frente fria. Na região norte, eu não tenho a presença de uma frente fria, não tem a mistura dessas massas, o choque dessas massas. O que eu tenho é como se estivesse prevalecendo a MPA em detrimento da massa equatorial continental. Eu me perdi numa parte. Fala comigo. Você falou assim, a MPA se desloca até a MSC e ela joga a MTC para fora? Isso, vamos lá, vou voltar para você aqui. Olha só, vê se não fecha o áudio não, Milena, mantém o áudio aí, tá? Olha só, vai me respondendo aí que eu vou te perguntando. Olha só, você tá percebendo? Responde, tá? Por favor. Você tá percebendo aqui a MTC? Sim. Tá percebendo aqui a MSC? Aham. Agora repara como é que acontece no inverno, ó. No inverno, a MPA ela vem por dentro do continente, a MTC some, tá vendo? Aham. Agora repara que a MSC perde tamanho. Percebeu? Olha o tamanho dela aqui. Percebi. Então, a MPA ela expulsa a MTC do território nacional e ela chega lá em cima na região norte, diminuindo o tamanho da MSC. Então, a MSC ela para de influenciar a região centro-oeste e a região sudeste e ela passa a influenciar a parte mais ao norte do nosso país. Por quê? Porque a MPA vem com muita força e ela se espalha em toda essa região. É bizarro porque durante 4, 5 dias, a temperatura média na região norte do país cai para 18 graus. E a temperatura média nessa região aqui é de 25, 26 graus ao longo de todo o ano. Então, assim, é assustador o que essa massa de ar faz durante o inverno. Ela ganha muita força e se desloca nesse sentido. Olha essa outra imagem aqui, ó. Olha a MPA vindo em direção ao interior, vindo em direção à MSC. Repara que a MTC ela é deslocada e a MPA ganha força para poder chegar até a MSC. Então a MTC não tem efeito em nenhuma das áreas. A MTC ela tem força durante o verão no centro-oeste, mas no inverno ela perde muita força. Entendi. Então isso acontece, tipo assim, é uma atitude já normal. Todas as épocas do ano definidas, as massas de ar se movimentam da mesma forma. Então, sim, mas durante o inverno a MPA ganha mais força. Entendi. Repara, cadê a MPA no verão? Tá vendo ela aí? Não. Não. É só você pensar. Você consegue lembrar de frente fria durante o verão? Frente fria? Durante o verão? Ah, vai ter uma frente fria no mês de janeiro. Dificilmente acontece, porque a MPA não tem força. Durante o verão, as massas quentes estão grandes. E a massa fria se retrai. Durante o inverno, a massa fria se expande. E as quentes vão se retrair. Quando as quentes se retraem, é a possibilidade que eu tenho de quê? De expandir a minha frente fria. Então ela vai se deslocar pelo espaço e vai ocupar esse local. Inara, Isabela, João, Sarinha, fala comigo. Na hora da dúvida, a gente precisa tirar. Fala, Inara. Eu tenho uma dúvida. Fala comigo. Eu não entendi direito o que faz essa massa de ar se mover assim para tão distante. Vamos lá. As massas de ar, elas vão se deslocar por diferença de pressão. Tá? Então, por exemplo, em uma área mais fria, ela tem que se deslocar para uma área mais quente. De uma área mais quente, tem que se deslocar para uma área mais fria. As massas de ar, como eu coloquei, acho que eu coloquei para vocês isso aqui no slide. Cadê? Quer ver?
Aqui, ó, e se deslocam por diferença de pressão. Então, a pressão atmosférica ela vai ser importante porque se a pressão estiver alta em um ponto, ela vai se deslocar para uma área de baixa pressão. Uma área de baixa pressão, ela vai se deslocar para uma área de alta pressão. Então, a circulação das massas de ar, elas estão totalmente ligadas à questão da pressão atmosférica. Existem áreas de alta pressão e áreas de baixa pressão. A gente vai ver isso mais para frente, quando a gente for estudar com o ciclone, por exemplo. E aí, no caso, as áreas de alta pressão, elas vão, no caso, expulsar para as áreas de baixa pressão. E assim as massas vão se movimentando pelo território. Agora, o que eu posso te garantir é que mais importante que a sua pergunta é você entender não por onde as setas estão apontando, mas sim por onde as massas estão ocupando o espaço. E aí, no caso, eu tenho aqui a MEC, a MEA, a MTC, a MEA e a MPA aqui embaixo. Digo mais uma vez, convido vocês a assistirem a minha aula dentro da plataforma do Ensino Mais O2. Acabou a minha aula, de boa, cara, eu sei que é cansativo, mas acabou a minha aula, são 10h10, a aula já voou, 1h10 de aula. Acho que a aula tem 7 minutinhos. Assiste essa aula. Cara, a aula abre a mente. Ela vai te explicar passo a passo. Aí eu faço o desenho, eu rabisco, eu explico com calma, porque eu adoro dar essa aula em sala de aula. Eu adoro. É uma das aulas que eu mais gosto de dar em sala de aula. Tainá tá aí de prova. Eu adoro dar essa aula em sala de aula. Mas, infelizmente, a gente não pode. Então, fica um pouco mais frio esse contato. Mas eu preciso que vocês tenham atenção a isso. Ok? João. Igor. Oi, fala. Isso significa que é a região onde fica a MEA é a menos afetada no inverno? Peraí, deixa eu ver aqui para você botar o mapa para você aqui. Você está dizendo que a MEA é a área menos afetada no inverno? A região onde fica a MEA é a menos afetada no inverno? Sim, a gente pode concluir isso. Pode sim. É uma boa análise, uma boa conclusão. Pode. Porque não vai chegar, a frente fria não vai chegar no Nordeste brasileiro e, ao mesmo tempo, a friagem acontece no Norte. Pode falar isso sim. Durante o inverno, você pode falar que a região mais a Nordeste, né, Norte e Nordeste do Brasil, são menos afetadas pela MPA. Boa, Milena. Boa observação. Tá? E aí eu vou te fazer uma pergunta. Se eu te convidar para viajar para o Nordeste durante o inverno, tu topa? Durante o inverno? É? Sim, porque vai estar mais quente. Exato, perfeito. Agora, se a gente quiser pegar um friozinho em Canela, Gramado, é melhor em qual época do ano? No inverno. Porque a MPA está agindo ali, a temperatura cai. Concorda comigo? Então, Sim. é essa análise que a gente tem que fazer, ponto a ponto, tá? É ponto a ponto. Não dá para a gente tentar entender tudo de maneira estanque. Não dá. Climatologia assim, eu vou falar isso, mas eu vou estar me contradizendo. Da geografia física, climatologia é uma das mais legais. Porque você consegue entender que cada ponto tem um fator climático, cada ponto tem um comportamento diferente, cada ponto tem um entendimento diferente. Isso que tem brilho, isso que tem valor para a climatologia. Então, a gente tem que ter isso bem nítido, bem claro para a gente, bem fluido. A climatologia, ela é sistêmica. Se for entender as coisas de maneira estanque, não dá. Quer ver um exemplo? Milena, me diz o seguinte, você, tá? Pode errar, mas você não vai errar. Milena, me diz o seguinte, eu vou colocar para você o seguinte. Vou colocar para você o mapa. Milena, com todo carinho e amor no seu coração, me responda o que eu vou perguntar. Qual é a relação entre latitude e a existência da MPA no território nacional? A relação entre latitude e a MPA aqui? Ela está mais distante da linha do Equador, então bate menos, seria mais frio, né, no caso. Vai. E aí, a massa que se forma sei lá. Vai. Fria. É fria. Tá vendo? Olha a latitude interferindo na massa de ar. Uhum. Perfeito. Então é isso. Se for entender de maneira estanque, vai ficar para trás. Não tem jeito. Desculpa, não vai. Mas se você pegar de maneira sistêmica, tudo vai ficar mais fácil. Não tem como a gente entender isso, se não for dessa maneira. A gente tem que entender climatologia como uma relação de fatores. E é assim que acontece. Não tem como. Por exemplo, eu chamo a Tainá para poder passar um final de semana em Petrópolis para conhecer o Museu Imperial. Eu vou levar toda a família dela para conhecer todos os pontos e eu vou ser o guia turístico.
Aí ela liga de lá para Jarline e fala, já, olha, aqui são 10h30 da manhã e tá fazendo 18 graus. Aí a Jarline, nossa, mas aqui no Rio de Janeiro tá fazendo 25. Cara, mas peraí, a distância é pequena, são poucos quilômetros para poder alterar tanto a temperatura. Mas lá eu tenho altitude, lá eu tenho relevo. Ah, Igor, isso faz diferença? Total. Ah, Igor, eu tô no Rio de Janeiro e tem um cara no Nordeste. Ou eu tô no Rio de Janeiro e tem um cara no sul do país. São latitudes diferentes. Ah, Igor, eu tô numa área com geleira e eu tô numa área com floresta. O albedo é diferente. A latitude é diferente. A latitude é diferente, a altitude também. Então eu tenho que ter sempre a análise mais completa disso. Vocês têm exercícios e mais exercícios, e são legais porque eu sempre falo isso. Quando o aluno aprende a matéria se torna interessante. Eu lembro quando a gente conversou sobre escala, quando a gente falou sobre fuso horário, quando a gente começa a aprender, a gente quer fazer mais. E faz parte, isso é louvável. Eu, por exemplo, eu era horrível em física. Eu nunca entendia física, e por isso eu não gostava de física. Então a gente tem que se permitir entender para poder gostar. E quando a gente gosta, a gente procura analisar ainda mais, procurar mais exercício. Esse é o caminho. Beleza, turma? Mais alguma dúvida? Eu estou disposto, eu não estou me preocupando com a hora. Se a gente não terminar o slide, não tem problema. A gente ainda tem aqui, ó, mais 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 para a gente poder conversar ainda. Tá? Então, assim, eu não tenho preocupação. Só preciso que vocês me digam, Igor, deu para entender? Eu consegui entender 80%, 60%, metade, tenho dúvida. Conversa, porque isso é importante. Tudo bem, meus amores? Fala contigo, vai. Tudo bem. Tudo bem? João, quer perguntar alguma coisa? Não, tá tranquilo. Mesmo? Beleza. Vamos lá. Seguiu. Próximo. Eita, baguncei tudo aqui, hein? Que loucura. Lembrando que esse slide ele vai pro grupo logo depois, hein? Vamos lá. Oi? Oi, eu queria te falar que eu tenho mais dificuldade nisso, de montar a relação. Porque, tipo assim, eu vejo isso, eu lembro de ventualize, mas, tipo assim, eu confundo como que eu vou montar essa relação toda. Vamos lá. Ventos alísios, a gente não vai pegar isso agora, tá? Vento alísio, para cair isso numa prova, está sendo uma raridade. O que eu preciso que você faça? Foi a Sara que falou comigo, não foi? Foi. Oi. Sara, eu vou me tornar muito chato no que eu vou falar agora, mas eu preciso que você veja a videoaula. Eu preciso que você veja a videoaula. Por quê? Eu te prometo, cara, que você vai sair de lá com uma mente um pouquinho diferente com relação à aula sobre massas de ar. Agora, eu juro para você que a relação entre os fatores, ela só vai acontecer se você praticar o exercício. Não tem como. Não tem como. Não adianta. Lá no Santo Agostinho, por exemplo, a gente os alunos têm aula de educação física. A teoria do futebol, a teoria do vôlei, a teoria da ginástica. Cara, não adianta a teoria de certas coisas. Algumas coisas só dá para praticar. O Leandro deve martelar com vocês para a prática de exercício. Não tem como, tem que exercitar, tem que pegar para poder fazer. E eu sei que vocês fazem, Sara me manda dúvida direto. Tem que perguntar, tem que fazer. Só vai com lista, só vai com exercício. Pega para poder fazer, para você poder entender como é que a evapotranspiração se relaciona, por exemplo, com a vegetação. Como é que a vegetação se relaciona com a latitude. Como é que a latitude se relaciona com as correntes marítimas. Então a gente tem que ter relação para tudo. Isso é muito, muito, muito importante. Não adianta se não for desse jeito. Vamos continuar. Continentalidade e maritimidade. Essa aqui, na minha opinião, tá? Na minha opinião, esse aqui é o slide mais difícil, tá? Mas vamos com calma. Vamos lá. Continentalidade e maritimidade. A maior ou a menor proximidade de grandes corpos de água, como oceanos e mares, exerce forte influência não só sobre a umidade relativa do ar, mas sobre a temperatura. Claro, se eu estou mais próximo do mar, tende a ser mais úmido do que regiões mais para o interior, mais para dentro do continente. As áreas que sofrem com a continentalidade, que são as áreas mais para o interior, apresentam maior variação de temperatura em razão da baixa umidade, retendo calor com rapidez, mas também liberando calor com maior velocidade. As áreas mais para o interior,
elas são menos úmidas. E a umidade é responsável pela retenção de calor. Logo, se a área é menos úmida, eu tenho menos retenção e, obviamente, eu vou ter, por outro lado, eu tenho uma maior liberação de calor. Então, em áreas mais para o interior, o calor chega muito rápido e vai embora muito rápido. Então, a amplitude de temperatura vai ser maior. Então, em áreas que tem continentalidade, a amplitude térmica vai ser maior. Nas áreas que sofrem com a maritimidade, elas estão mais próximas do litoral, dos lagos ou das bacias. Apresentam menor variação de temperatura. Por quê? Porque elas têm muita umidade. Se tem muita umidade, retém mais calor. Retém calor com dificuldade e libera o calor com mais dificuldade. Logo, a variação de temperatura vai ser menor. Por consequência, as áreas litorâneas vão apresentar menor amplitude térmica. E está aqui, ó, a explicação. Em áreas litorâneas, a diferença entre a máxima, que é o amarelo, e a mínima, que é o preto, vai ser menor do que numa região longe do oceano, onde a temperatura máxima vai ser mais alta e a temperatura mínima vai ser mais baixa. Então, por favor, a regrinha é continentalidade. Continentalidade mais para o interior, maior amplitude térmica. Maritimidade mais próximo do litoral, menor amplitude térmica. Como é que isso vai cair numa prova? O cara vai colocar para você Brasília e Rio de Janeiro. E ele vai perguntar qual dos dois sofre com maritimidade e qual dos dois sofre com continentalidade. Quando você analisa isso, fica muito fácil entender que no Rio de Janeiro, por ser litoral, eu tenho maritimidade, e Brasília, por ser no meio do continente, eu tenho continentalidade. Logo, a amplitude térmica no Rio de Janeiro vai ser menor que a amplitude térmica em Brasília. E aí, eu preciso saber de vocês. Deu para entender isso? Talvez seja o nosso último ponto da aula, são 10h22. Talvez eu não consiga passar mais do que isso, porque dúvidas vão aparecer. Mas eu preciso que vocês me respondam. Igor, não, foi show, consegui entender. E eu vou adiante. Agora, eu preciso que vocês conversem comigo. E aí? Igor, Oi. eu não entendi a relação da umidade. Vamos lá, olha só. A umidade, ela é responsável em reter o calor. Em regiões mais úmidas, em regiões mais quentes, eu tenho mais umidade na atmosfera, tá? Então, o que acontece? Vamos supor que eu estou numa região litorânea. Essa região litorânea é uma região mais úmida. Essa região mais úmida, ela tende a reter mais calor. Então, ela retém calor lentamente e ela perde calor lentamente. Se ela ganha calor lentamente e ela perde calor lentamente, a variação de temperatura vai ser muito baixa. Se eu tenho uma região com pouca umidade, vai aquecer rapidamente e vai resfriar rapidamente porque eu não tenho umidade para reter esse calor. Então, a umidade, ela vai ser uma espécie de regulador térmico. Ela vai impedir uma variação muito grande de altitude. Eu vou te dar um exemplo. Sauna térmica, sauna a vapor e sauna seca. Na sauna seca, meu irmão, é um calor, é uma loucura, é uma questão de uma quentura que incomoda o corpo. A sauna não tem umidade, ela está seca. Então a temperatura ela vai lá no alto, tá? Quando você desliga a sauna seca, a temperatura baixa rapidamente. Na sauna a vapor, por eu ter umidade, a temperatura dá uma sensação de estufamento, porque a temperatura vai variar muito pouco, porque o calor, a temperatura, a umidade, ela vai reter esse calor, e retendo o calor, na hora de perder, ela vai perder lentamente. Então a diferença de temperatura ela vai ser muito menor, a amplitude térmica vai ser menor. Então a questão da umidade, ela está ligada intimamente à questão da retenção de calor. Se um lugar é mais úmido, vai reter mais calor, com dificuldade, e vai perder o calor com mais dificuldade, a amplitude vai ser menor. Se eu tenho, por outro lado, uma região mais seca, o calor chega com muita intensidade e ele vai embora muito rapidamente também, e a amplitude térmica vai ser maior. Deu para entender? Entendi, sim. Obrigada. Mesmo? Sim. Show de bola. Não dá para ser aquele, entendi e deixa passar, não. Tem que ser de boa, hein? Vamos lá. Amores, 10h25, tá? Eu vou entrar em outra aula agora. Essa mudança de horário eu teve que mudar com meus horários também. O que eu vou pedir para vocês? Eu não quero entrar em corrente marítima e eu não vou entrar em vegetação em relevo.
corrente marítima vai ficar para a próxima aula, tá? E vegetação vai ficar para a próxima aula. O que eu vou pedir a vocês, tá? Eu vou pedir que vocês acessem esse material que eu vou colocar para vocês assim que a aula acabar. Eu vou colocar no grupo para vocês esse slide, tá? Eu preciso que vocês, acabando a aula, venham aqui em cima, tá? Bota aqui, ó. Ensino mais O2. Entra no Google, tá? Acessa o site do Ensino mais O2. Vem aqui, coloca seu login, coloca sua senha e bota para assistir a minha aula. Não sei se eu vou conseguir abrir aqui para vocês. Acho que eu vou conseguir abrir sim. Peraí. Disciplina Geografia. Vem aqui. Olha só. Consegui. Olha para cá. 22 vídeos de climatologia. Esse vídeo, olha aqui, cara. Latitude, altitude, albedo, massa de ar, corrente marítima, maritimidade, continentalidade, vegetação, relevo, temperatura, umidade e todos os climas do Brasil. Aí você vai clicar aqui, ó. Clicou aqui em massas de ar do Brasil. Clicou em massa de ar, você é aluno do Ensino mais O2. Entra e acessa a aula. Veja essa aula, por favor. É o que eu peço a vocês. E aí, pintou dúvida? Igor, WhatsApp. Igor, dúvida. O WhatsApp está aberto aqui, ó. Aqui em cima. Eu estou praticamente 24 horas no WhatsApp. Então, eu preciso muito que vocês façam essa videoaula, que vocês assistam essa videoaula e que vocês compartilhem comigo as dúvidas. Na próxima aula, a gente termina esse slide. Eu vou tentar trazer para vocês alguns exercícios para a gente poder fazer em conjunto durante a nossa aula e a gente segue com o conteúdo. Fechado, turma? Alguma dúvida final aí para a gente poder encerrar a nossa aula? Inara, uma última dúvida. Isabela, João, Milena, Sara e Tainá. Vamos lá? Não tem, não. Tem não? Não tem, João, João, hein? Tá entendendo tudo de primeira, hein? Que beleza, hein? Vamos lá. Isa, Milena, Sara, Tainá. Tranquilo. Tranquilo? Tainá de boa? Então, beleza, galera. Olha só. Agradeço a vocês mais uma vez aí pela atenção. Eu não sei se para vocês aí tá sendo interessante. A gente conversou sobre isso, né? Vocês estão conseguindo pegar legal aí com relação à dinâmica das aulas. Esse horário, eu não sei se ele vai ser mantido ou não. Já vai me passar isso depois. Mas foi um prazer encontrar vocês aqui pela manhã. A gente está aí dando início, né, ao dia de vocês de estudo. Espero que vocês tenham um longo dia muito proveitoso aí de enriquecimento de conteúdo. Ok? Beijo para todos. Vou parar nossa gravação aqui e depois essa aula vai ficar disponível para vocês continuarem estudando, caso vocês precisem rever alguma aula, tá? Mas, mais uma vez, foi muito repetitivo. Preciso que vocês assistam essa aula do Ensino mais O2 para vocês conseguirem absorver esse último conteúdo aí. Valeu? Beijoca, galera. Tchau, tchau. Até a próxima. Até quinta-feira que vem.